Olá, meus amigos, minhas amigas do Centro Espírita Joana d'Arc. Nós estamos iniciando mais um estudo do Livro da Esperança, essa obra que é uma pérola deixada por esse benfeitor Emmanuel, esse benfeitor querido, pelas mãos de Chico Xavier. Hoje nós estamos no capítulo 38 da obra, intitulado Credores no Lar. E aqui o que nós gostaríamos de observar é sobre isso, primeiramente, porque nós estávamos tratando o assunto da caridade, o assunto de que aquele a quem eu dou, ele tem muito valor para mim. O outro tem muito valor para mim. E aí Emmanuel coloca em sequência o assunto família. E o primeiro capítulo do assunto família, que são os capítulos 38, 39 e 40, primeiro capítulo é esse de hoje, 38, credores no lar. O que é o credor? O credor é a pessoa que você deve. Quando eu devo a alguém, eu sou devedor dela e ela é a minha credora. Porque às vezes nós temos um sentido de caridade que é eu doando. Mas no livro Levantar e Seguir, capítulo 1, intitulado Nós Devemos, Emmanuel muda essa perspectiva. Eu não faço a caridade no sentido de que eu estou doando algo, mas no sentido de que eu estou saldando a minha dívida. Essa é uma outra perspectiva. Porque se eu analisar da perspectiva que eu estou dando, que eu estou ajudando, que eu estou levantando o outro, que eu estou favorecendo o outro, eu vou ter justamente a ideia de que eu estou fazendo um favor. Mas se eu olho da perspectiva de que eu estou saldando a minha dívida, aí o meu sentimento ao fazer a caridade é diferente. Aí já não é mais um favor que eu faço ao outro. Aí é o outro que está fazendo um favor para mim de receber aquilo que eu estou doando. Eu desço de um pedestal que muitas vezes eu mesmo me pus, eu desço de um pedestal para dizer: eu sou seu igual. Eu não estou acima de você. Eu sou seu igual. Você tem dívidas e eu também as tenho. Cada um com as suas particularidades, com as suas singularidades, mas eu também tenho as minhas dívidas e nesse momento, como que saldando a minha dívida com o Cristo, eu faço a caridade com você. Essa é a perspectiva. A gente aprendeu a olhar o outro como um credor e não como um devedor. Como alguém que vai me ajudar a pagar a minha dívida. Essa é a ideia que Emmanuel extrai nesse capítulo do Levantar e Seguir, capítulo 1, que é a ideia trazida por Paulo, que nós também comentamos no estudo passado. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 14. Então, sob essa perspectiva de que o outro que eu faço a caridade ou o outro que me permite fazer a caridade é um credor, Emmanuel traz credores no lar. O André Luiz tem uma frase que eu gosto muito, que eu cito muito, que está no livro O Espírito da Verdade. Ele diz assim: trate seus familiares como se fossem visitas. Assim, nossa, como que eu vou tratar meu familiar como se fosse visita? A visita é muito mais fácil. É muito mais fácil eu lidar com a visita. Porque a visita é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando muito, é de um dia para o outro, porque dorme na minha casa. Então é fácil tratar bem. Aquele que vive comigo, porém, que partilha das minhas aflições, das minhas angústias, que sabe das minhas imperfeições, aí eu fico mais, como que mais
liberado para ser eu mesmo. E aí, com aquele que convive comigo, sobretudo que convive comigo no lar, é alvo muitas vezes da minha irritação, do meu desespero, da minha ansiedade. Para ele, eu não filtro, eu simplesmente jorro o ódio, a mágoa, a irritação que trago dentro de mim. E isso faz a convivência ficar difícil, de forma que eu não sou capaz de enxergar o outro que vive comigo na mesma casa como um credor. E mesmo que você pense assim, mas eu moro sozinho, eu não tenho ninguém na minha casa, mas você tem alguém na sua casa espírita, você tem alguém na empresa que você trabalha, as pessoas que se relacionam mais intimamente conosco, você tem parentes, pessoas que compartilham da sua intimidade. Essas são as pessoas que às vezes a gente tem mais liberdade de destilar aquilo de ruim que há dentro de nós, sem nenhum filtro. Então, credores no lar, esses que estão no nosso lar, que estão na nossa intimidade, eles são os nossos credores. Nós temos uma dívida, às vezes com eles diretamente, frequentemente com eles diretamente, mas quando não com eles, nós temos uma dívida com o Cristo. E Cristo nos envia ao nosso lar para saldar a dívida. Então, Emmanuel vai pegar duas passagens, uma do Novo Testamento, como de costume, e uma do Evangelho segundo o Espiritismo. Mateus 19:19, quando Jesus diz: honrai vosso pai e vossa mãe. E uma do capítulo 14, item 3, quando Kardec diz assim: honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Então isso aqui amplia a nossa visão, porque quando a gente observa as coisas de uma perspectiva cósmica, de uma perspectiva espiritual, nós percebemos que a encarnação, embora seja uma em milhões, cada uma tem um valor especial. Cada encarnação é uma forma de você evoluir, é uma chance de você reparar seu destino, de reconstruir seu destino. É uma forma de você refazer laços, é uma forma de você reaproximar de pessoas, é uma forma de você aprender coisas novas, mas, sobretudo, é uma forma de você sublimar sentimentos. A encarnação é uma dádiva, embora ela seja uma em milhares. Cada uma tem um valor especial. E olhando desse sentido, que cada uma tem um valor especial, nós somos levados a agradecer, a ter gratidão pelos nossos pais. Os biológicos mesmo. E se forem adotivos, mais ainda. Mas esses pais, essas mães, elas nos conduziram à encarnação da forma com que puderam, da forma com que foram capazes. Talvez você fale, mas a minha mãe me abandonou, o meu pai me abandonou, mas ele te deu a vida. Eles te deram a vida. E a vida, embora eles tenham falhado na missão que se comprometeram, a vida já é uma dádiva. E embora você tenha sido abandonado, hoje você está aqui.
que significa que se eles te abandonaram, Deus te conduziu. Deus te conduziu aos braços necessários, Deus te conduziu ao auxílio indispensável. Então não há por que não ser grato a esses que nos deram a vida e que nos acompanharam os passos. É preciso compreender a elevação da missão. O quão importante é a missão de um pai e de uma mãe para que a gente tenha mais gratidão para com eles. Então, Emmanuel vai dizer assim: no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que, entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. Porque o Emmanuel está nos convidando a olhar de todos os ângulos. Porque o filho credor, para o pai ele é um desafio, mas para esse filho, o pai também é. Porque esse filho é o filho que diz assim: mas meu pai não faz as coisas que eu quero. Meu pai só me diz não. Meu pai não me ajuda. Meu pai, minha mãe, minha mãe. O filho credor, ele reclama do pai. E o pai se sente como que desgastado. Eu me lembro aqui de uma história até um pouco engraçada, de um grupo mediúnico, estava fazendo uma reunião mediúnica, né? Isso, bons tempos, né? Mas faziam ali a reunião mediúnica. E um dos companheiros, um dos membros, chegou assim, irritado, muito irritado. Por quê? Porque ele chegou dizendo assim: eu juntei dinheiro por vários e vários anos para eu conseguir pagar uma viagem, para eu conseguir fazer a viagem dos meus sonhos, a viagem que eu sempre quis. E agora, todo o meu dinheiro vai para pagar a faculdade dos meus filhos. Todo o meu dinheiro, o dinheiro que eu fui juntando todos os meses, vários anos, para fazer a viagem, vai ser gasto na faculdade dos meus filhos. Eu não vou poder viajar, porque eles precisam estudar, e eu estou indignado. É uma indignação justa, por assim dizer. Não é? Mas aí, no decorrer da reunião, ele muito estressado, muito irritado com a situação, manifestou um espírito. Manifestou um espírito, um benfeitor, começou a falar das questões dos filhos, dos pais, e aí falou para ele, falou assim: olha, não reclame, não reclame, porque só te foi possível juntar esse dinheiro para que você pudesse pagar a faculdade. Você que pensou que ia ser a viagem, mas não é a viagem. Você que achou que ia ser a viagem. Ah, isso é ilusão sua. Nós te demos condição de juntar esse dinheiro porque os seus filhos precisam estudar. Então, esse dinheiro é para eles. E aí, a pessoa aceitou, né? A gente aceita. Quando o recado vem de cima, a gente aceita. Ou, eu me lembro também um caso, para a gente que está analisando é cômico, né? Mas para quem viveu, talvez não seja. Está narrado no livro E a Vida Continua. O caso de uma das personagens principais. Ela está desencarnada e o viúvo ficou na Terra, está encarnado ainda.
E ela começa a acompanhar a história e percebe e vê que aquele que foi marido dela havia assassinado um rival. Mais jovens, todos mais jovens, essa Evelina ficou na dúvida com quem que ela ia casar, com um ou com o outro, com o Túlio ou com o Caio. E ela chegou a ficar com o Túlio um tempo, depois largou, não, acho, e aí decidiu ficar com o Caio. Mas o Túlio muito insistente, porque o Túlio gostava muito da Evelina. E a Evelina, de fato, também gostava do Túlio, mas também gostava do Caio. E aí o que aconteceu? O Caio falou assim: eu vou resolver essa história. E aí o que ele fez? Assassinou o Túlio. Porque é assim que a gente pensa, né? Às vezes, que resolve. Eu vou matar o fulano. Sobretudo se a gente desconhece a realidade de além-túmulo. Então imagina o que nós já não devemos ter feito, né? Então o Caio resolve matar o Túlio e mata o Túlio. Casa com a Evelina. A Evelina desencarna em virtude de uma cirurgia que foi feita. Ela estava com câncer, foi fazer a cirurgia, desencarnou na cirurgia. E o Caio logo já arrumou uma outra esposa, começou a construir a vida. Essa outra esposa deu muita condição para que o Caio crescesse financeiramente. E aí o Caio foi ficando mais rico, mais rico, mais rico. E aí o que aconteceu? A esposa do Caio, sob a tutela de Evelina, com a ajuda de Evelina, desencarnada, a esposa de Caio engravida. Quem que é o filho? O Túlio. Claro, tirou a vida, agora você dá a vida. Só que mais. O Túlio agora herdará tudo que o Caio ganhou. Esse é um mecanismo. Se você prejudicou, você restaura. Mas restaura bem restaurado. Então tudo estava favorecendo para que o Caio ficasse bem financeiramente. E aí os espíritos aproveitam isso para já encaixar ali o conserto do passado. Então, filho credor é um filho que chega no lar e você deve a ele. Pessoas que eu prejudiquei no passado voltam como filhos, como pessoas, como dependentes de mim. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Então imagina se o Túlio voltasse, como era, para o Caio cuidar. O Caio ia mandar ele embora, ia mandar ele cuidar da própria vida. Aí o que a misericórdia faz? Coloca ele como um bebezinho, filho do Caio, para quê? Para que possa restabelecer de uma forma harmônica, de uma forma mais leve, né? De uma forma amorosa. Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Imagina, aí chega o Túlio, você me deve, paga aqui. Não, cara, não pago de jeito nenhum. Então põe como filho, bebezinho, pequeno, para cuidar, para ensinar, para guiar. Né? E aí vai restaurando a dívida, né? Porque esse é o bonito da coisa. Restaura a dívida. Sem perceber. O pai, porque se sente obrigado a ajudar.
o filho, porque se sente na condição de receber, e aí a coisa desenrola sem que eles percebam. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Porque esse é o poder do amor. A gente acha que a força está no ódio, mas é porque nós não paramos para pensar na força do amor. Porque quem ama, faz de tudo pelo ser amado. O amor tem essa característica. Se você ordenar com ódio, talvez não funcione. Mas se pedir com amor, é quase certo que vai dar certo. É quase garantido que chegará nos resultados necessários, porque quem ama guia no caminho do bem. Quem verdadeiramente ama, guia no caminho do bem. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doces numes do carinho, passam com o tempo à condição de examinadores constantes de tua estrada. É o caso do Haroldo, né? Muitas pessoas devem conhecer, mas o Haroldo, uma vez no trânsito, a pessoa deu uma fechada nele, ele ficou com muita raiva da pessoa, porque de fato, né, a gente fica, às vezes assim, toma um susto, né? A gente assusta, a gente tem medo, então a gente acaba resultando isso em raiva, né? E aí o Haroldo estava para xingar o motorista do outro carro, e o filho do Haroldo que estava com ele, falou assim, você está nervoso, pai? Eu falei assim, um pouco. Você vai xingar o moço? Eu falei, tô pensando, tô querendo. Ele falou assim, e se ele for alguém que assiste as suas palestras? E aí, nossa, já pensou? Xinga a pessoa, fala, nossa, eu assisto as suas palestras. Constrangedor, né? Então, o filho do Nume do Carinho passou à condição de examinador da conduta. Governam-te os impulsos, fiscalizando-te os gestos. Observam-te as companhias e exigem-te as horas. O que o Emmanuel está mostrando aqui? Vou fazer só uma pausa. O que o Emmanuel está mostrando aqui? Está mostrando os processos de pagamento da dívida. Está mostrando os processos de pagamento da dívida. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. É os desafios, né? Que os pais vão vivendo com os filhos. É um choque. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos, para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos, para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te a pouco e pouco, para que fujam em teu lugar. Fujam aqui é o fulgir, é com L, né? De brilhar. Então, o pai se apaga, a mãe se apaga para que o filho possa brilhar no seu lugar. Esses são os sacrifícios. Esses são elementos da criação que, enquanto encarnados, a gente acha que é um excesso de nossa parte, muitas vezes, que é como se fosse um favor que nós estamos fazendo para os filhos, o Emmanuel está nos mostrando aqui. Esses aí são credores.
são credores. É porque esse é um bom mecanismo da lei de causa e efeito. Tem gente que confunde lei de causa e efeito com lei de talião. E é de confundir mesmo. Sabe por quê que é de confundir? Porque na essência é a mesma coisa. Só assim, quê? Mas eu pensava que era totalmente diferente. Não, mas são os espíritos que dizem isso. A lei de Talião é a lei de Deus. Eles falam isso lá no livro dos Espíritos. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença. Ela é pequena, mas ela é enorme ao mesmo tempo. A diferença é que a lei de Talião é o homem que a aplica. E a lei de Deus é Deus que a aplica. Então, mas qual que é a diferença aqui? Por que isso é tão significativo? Porque quando sou eu, homem encarnado, ser humano encarnado, para aplicar a lei de Talião, o que eu faço? Assim, fulano me bateu, então bate nele. É o que a lei de Talião me mandou fazer. Alguém me bateu e eu estou autorizado a bater nele também. Então, o que isso nos chama a atenção? O que definiu a reação, que é bater de volta? A ação. Só. Só. O meu ato de bater de volta foi definido simplesmente pela ação que foi apanhar. Assim, qual que é o problema disso? O problema disso é que a reação é condicionada à ação. Você não pode ter outra reação para aquela ação. Então, alguém me bateu. Eu não posso perdoar. Porque se eu perdoar é feio. Se eu perdoar, eu tô me rebaixando. Não posso. Se alguém me bateu, eu tenho que bater de volta. E o meu ato de bater de volta foi condicionado, foi gerado pela ação que foi me feita, que é bater em mim. A questão é que Deus é muito mais inteligente que a gente. É muito mais. Então, o que determina o efeito? A reação na lei divina é o ato, o contexto, a intenção, quem que fez, com quem fez, como estavam os dois na hora. Percebe? É muito mais variável que entra na conta. Porque, e os espíritos dizem isso, eles dizem assim, por exemplo, se eu, com conhecimento espírita, que eu estou estudando, se eu me nego a ajudar alguém que eu possa ajudar, tem um peso. Se uma pessoa totalmente ignorante da razão dela existir negar, tem um peso menor. Por quê? Porque o meu conhecimento já não me permite dizer eu não sabia que eu precisava ajudar ele. Então, a minha falha aqui pesa mais do que de alguém que ignora a razão da existência, que ignora as realidades da vida espiritual. Pesa menos, pesa menos a ação dele do que a minha. Então, percebe que a ação foi a mesma? Negar a ajuda, só que uma fui eu que neguei e a outra foi uma outra pessoa que ignorou. Isso conta. Isso conta no mecanismo da justiça para que os débitos sejam quitados. Essa é a diferença. E os espíritos falam isso. Inclusive, eles falam isso de um jeito muito, muito, muito forte. Que o Kardec pergunta assim: um pai que priva os filhos de tudo quanto é dificuldade, com a intenção de fazer bem a eles e que deixa uma grande herança para eles, faz um bem?
Aí os Espíritos falam assim, nem sempre. Porém, como ele pensa que faz, Deus leva isso em conta. Olha que coisa. Como pensa que faz o bem, Deus leva isso em conta. Então, o que eu quero dizer? Que o mecanismo da lei divina, ele é muito mais complexo que o nosso. Mas ele, na essência, resumindo, é uma lei de talião. Olho por olho, dente por dente, mas com várias variáveis e com um outro componente bastante importante, porque Deus não é só justiça, Deus também é misericórdia. Então, a lei de talião é: eu bati em alguém, que hora que o outro vai me bater de volta? Na mesma hora. Se ele quiser, na mesma hora. Não é? Então, eu agredi alguém, segundo a lei de talião, na mesma hora ele pode me agredir de volta. Na lei divina não é assim. Na lei divina é assim: eu fiz um mal, que hora que eu vou pagar esse mal? Depende. Tem mal que eu faço, que eu pago um segundo depois. Um segundo depois que eu fiz o mal, eu estou pagando. Por exemplo, suicídio. Eu me suicido, um segundo depois eu estou espiando. Agora, cometi um erro de tirar a vida de alguém. Que hora que eu vou espiar isso? O Caio levou anos para começar a espiar, que é dar a vida ao Túlio de volta. Então, a lei divina tem esses mecanismos. Não é instantaneamente também. Tudo que eu fiz de errado, eu vou pagar? Eu vou. É Jesus que falou isso. Jesus disse assim: céus e terras não passarão até que o último tio, até que o último iota da lei seja cumprido. Então, vai pagar tudo. Mas que hora que você vai pagar? Aí, meu amigo, é a hora que você puder. É a hora que você tiver condição. Porque se Deus imputasse a nós todos os crimes que nós já cometemos, e se nós tivéssemos que pagar tudo na mesma hora, não tinha ninguém de pé. Então, quando a gente se atenta a isso, a gente percebe a complexidade da coisa. E aí você, até abrindo um parênteses aqui, você fica com menos vontade de julgar, né? Como é que você vai julgar? Você tem todas as variáveis que Deus tem para julgar? Não, não tem. Porque tem pelo menos uma variável que você é incapaz de ter: a intenção do outro. A verdadeira intenção do outro. Essa a gente não tem. Só Deus. E a pessoa. Eles têm. Deus sabe a intenção que aquela pessoa fez. Porque ela pode dizer uma coisa e está sentindo outra. Eu nunca vou saber. Deus sabe. Então, Ele pode falar. Ele pode julgar. Ele pode ditar a redenção. Eu não. Eu não posso. Porque se eu tentar julgar alguém, certamente eu estou eliminando, assim, muitas variáveis que seriam consideradas. Então, para que eu estou dizendo isso? Para a gente entender que o lar é um grande mecanismo da lei divina. Um grande mecanismo que a lei de Talião, pura e simples, jamais usaria. Jamais. Porque devolve na mesma hora. Mas como diz Humberto Campos, no livro Instantes da Vida, Deus usa o tempo e não a violência. Aí Deus, matou? Matou. Então espera um pouquinho. Espera um pouquinho, daqui a pouco resgata. Fez isso, aquilo outro, daqui a pouco resgata. Resgata tudo. Parcela, né? A gente parcela em algumas encarnações, mas resgata. E o lar é uma dessas formas. Uma
maneiras, um desses mecanismos que Deus tem. É ali que você devolve a vida se tiver tirado. É ali que você devolve a herança se tiver roubado. É ali que você refaz os laços de amizade que viraram inimizade, que viraram ódio. É ali que você fortalece o amor. É no lar, nos credores do nosso lar. Recebes os pais, né? Você, tô falando com você que é pai. Você recebe todas as dores que os filhos te impõem à alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanha o coração. E nunca possuis o bastante para abrilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles, credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. É isso, né? São eles os credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Isso é para a gente perceber algo, de certa forma, agoniante na eternidade, que é todo problema que eu causei eu vou consertar. Todo problema que eu que iniciei, eu que vou terminar. Como, por exemplo, o livro Sexo e Destino. Uma trama, um emaranhado complexo de vidas que se entrelaçaram no passado, uma coisa assim para deixar qualquer um de queixo caído. Um espírito luminoso conduzindo ali os trabalhos espirituais para resgatar, para corrigir, para ajustar. No final da história, que está tudo organizado, ele fala assim, agora eu vou descer, porque fui eu que causei tudo do início. Agora eu tenho que terminar o resgate. Ele trabalhou intensivamente para organizar o quadro. Quando estava propício, ele reencarna, porque ele havia começado. Então, isso é o mecanismo da vida, da lei divina. Nós vamos desfazendo os nós, corrigindo, reparando. E os filhos são uma forma que Deus nos dá de resgatar esse passado. Mas o resgate acontece como o Emmanuel trouxe aqui, né? E ele termina dizendo assim: busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Isso é o que os Espíritos falam no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: e os pais que fazem de tudo pelos filhos para pôr eles no bom caminho e eles se desviam? Assim, aí tem uma parte do filho que ele não fez, mas o pai cumpriu a missão. A missão de pai e mãe não se cumpre apenas quando o filho dá certo, quando o filho consegue seguir o caminho do bem, não apenas ali. O que diz se o pai cumpriu ou não a missão? Se ele fez tudo quanto ele podia para enriquecer os filhos, mas atenção, enriquecer de educação e trabalho, dignidade e alegria. Não é mimo. Não é mimo.
Eu sempre, quando penso nesse assunto, eu sempre me lembro de uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 80. O título é O Não e a Luta. Porque dizer não é uma luta. Dizer não é uma necessidade na luta. Dizer não é difícil, mas é necessário. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda-nos o Evangelho. Para concordar ou reprovar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrar que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então, isso é importante a gente considerar, porque a, a completude, né? O cumprimento da missão de pai não é fazer tudo que o filho quer, é dar a ele tudo que ele precisa. É bem diferente, bem diferente. E nesse ínterim, né, nesse meio tempo em que os pais têm mais controle, que os pais têm mais domínio, cabe a eles enriquecer os filhos de valores morais, não de coisas materiais. Né? Porque coisas materiais, às vezes, os próprios filhos vão trabalhar lá na frente e conquistar. Mas o valor moral nem sempre ele será capaz. Se não tiver um pai, uma mãe, um responsável que o guie, que o auxilie, que o amplie a visão já desde cedo. Então, essa é a missão. É a missão que Deus dá, Deus confia, porque Deus está te confiando um filho dele, Deus está te entregando um filho dele. Então, é uma grande missão, mas nós não podemos nos sentir fazendo um favor, mas saldando uma dívida, seja com ele diretamente, seja com o Cristo, porque foi o Cristo que falou: quando fizerdes a um desses mais pequeninos de meus irmãos, a mim mesmo o fazes. Essa é a perspectiva. E aí você busca conduzir aquele espírito que foi entregue para você. Você busca conduzir ele dentro dos caminhos do bem, do amor, da responsabilidade, do trabalho, da dignidade, que é possível ofertar a ele. Essa mensagem importantíssima, ela casa muito com o Livro dos Espíritos, muito com o que os Espíritos disseram para Kardec, mas faz a gente pensar nessa inteligência suprema de Deus, que é Deus, nesses mecanismos de resgate e de reajuste. Meus amigos, é isso. Agradeço a participação de todos, agradeço a presença. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre, se Deus quiser. Muita paz